Bom dia, gente. Bom dia. Aguardando vocês, hein? Bom dia, bom dia. Adolfo, bom dia. Gustavo, grande Gustavo, bom dia. Querido Márcio, bom dia, Márcio. Bom te ver, meu irmão. Bruna Martins, Iraídes, Márcio Castellani, Libni, Claudinha. Bom dia, Rebeca. Isso, Márcio, parabéns. Aniversário da igreja ontem, dia muito abençoado. Querido Adolfo, bom dia para você também. Seu Valdir, bom dia. Mariane, Dona Nájila. Respondendo aqui ao Gustavo, culto presencial, Gustavo, domingo que vem, pela manhã apenas, ok? Tatiana, Karina, bom dia. Bom dia, Dona Lúcia. Obrigado pelos parabéns da igreja. Bom dia, Dona Ines. Bom dia, gente. Rodrigo, grande Rodrigo, bom dia. Vamos entrando, a gente dá aqueles 2 minutinhos iniciais para o pessoal ir entrando. Enquanto eu coloco aqui o texto que nós vamos ler hoje, vai ser o capítulo 9 do Evangelho de Marcos, a partir do verso 33, vamos ler até o 37, deixa eu colocar aqui. Marcos 9, do 33 ao 37, é isso mesmo? Estou achando pouco. 37, do 33 ao 37. Pronto, deixa eu ver quem entrou aí. Dona Ivone Dias, Carlos Leandro entrou, Vanessa Araújo, Karina Oliveira, bom dia, querida. Lani, Fátima, quem mais? Marcela Oliveira, Tatiane e Juliane, bom dia. Fátima Romagnoli. Ah, Dona Fátima. Maravilha. Joia, gente. Vamos lá então, né? Vamos começar. Eu quero ler com vocês então Marcos 9, esse texto que está aí fixado nos comentários, a partir do verso 33. Aquela pergunta, quem é o maior, né? Os discípulos estavam rodando numa rotação diferente da de Jesus e então conversaram sobre esse assunto. Vamos ler, vamos orar e depois vamos cair de cabeça nesse estudo de hoje, ok? Vamos lá? Marcos 9, verso 33. E chegaram a Cafarnaum. Quando ele estava em casa, perguntou-lhes: o que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Assentando-se, Jesus chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. E tomando uma criança, colocou-a no meio deles. Pegando-a nos braços, disse-lhes: quem recebe uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo. E quem me recebe não está apenas me recebendo, mas também aquele que me enviou. Vamos orar? Querido Deus, nós consagramos essa segunda-feira de manhã a Ti. Colocamos nossa semana diante do Senhor, Deus, a nossa agenda, os nossos planos, os nossos anseios e necessidades. Apresentamos tudo diante do Senhor, Deus, começando esse dia na lembrança de que nossas vidas pertencem a Ti e que assim como essa criança que o Senhor tomou nos braços na leitura que acabamos de fazer, a gente também quer se colocar nos Teus braços, Senhor, ou pedir que o Senhor nos tome em Teus braços hoje. Fazemos isso, Deus, para afirmar a nossa dependência completa do Senhor. É sobre isso que esse texto nos fala e é sobre isso que queremos aprender mais agora, Pai. Fica conosco, inspira essa nossa reflexão em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, hoje de manhã mais cedo eu estava lendo, fazendo a minha leitura diária da Bíblia e eu me deparei com o texto do primeiro livro dos Reis no capítulo 2, onde o rei Davi já está velhinho, ele está no leito já, ele já não sai mais da cama, e o seu filho mais velho, um filho que havia nascido antes de Salomão, o trono já tinha sido prometido para Salomão, filho de Batseba.
E o seu filho mais velho, chamado Adonias, ele manda chamar algumas pessoas, ele faz ali um complô e ele se autodeclara rei. Ele manda sacrificar bois, ele manda sacrificar novilhos e ele coloca na boca do povo de que ele iria suceder a Davi porque era o filho mais velho. Ele faz isso porque sabia que Salomão já estava na fila. Então ele vai se antecipar e se autodeclara rei. Aí o sacerdote, o profeta Natã, o Benaia, filho de Joiada, que era o chefe da guarda pessoal de Davi, eles vão até Batseba, mulher de Davi, mãe de Salomão, contam esse complô de Adonias, ela corre para Davi, manda falar para Davi, olha, você não tinha prometido que o meu filho Salomão ia ser o rei? Pois veja o que é que o teu outro filho Adonias, era filho de uma outra mulher, ele se autodeclarou rei. E aí então o Davi manda coroar o Salomão às pressas para frustrar aquele plano de usurpação do trono de Judá. Bem, por que eu estou te contando isso? E foi uma divina coincidência eu ter chegado nesse texto do primeiro livro dos Reis hoje de manhã para falar isso aqui para vocês, porque tem tudo a ver com essa conversa que os discípulos estavam tendo. Na antiguidade era muito comum essa conversa sobre dentro do reino quem é o soberano, né? Claro, o soberano é o rei, mas abaixo do rei, quem é ele? Olha, você vai lembrar, por exemplo, na época de José do Egito, tem uma afirmação importante ali, quando o faraó declara José governador, o escritor, o autor bíblico faz questão de deixar escrito assim, ó, abaixo de faraó ninguém era maior do que José. Então, para dizer o quê? Para dizer que o maior daquele reino, tirando obviamente o seu soberano, era o que estava na fila, era o José. Quando, por exemplo, lá no Império Persa, quando a história da rainha Esther lembra daquele puxa-saco, a expressão era essa mesmo, um conselheiro puxa-saco do rei persa. Perdão, entrou uma ligação aqui. Ele se chamava Amã. E o Amã, pronto. E o Amã queria ser quem? Ele queria ser o próximo no trono da Pérsia. Então ele dizia, ninguém era maior do que Amã ali abaixo do imperador. Então, apenas para ilustrar para você que na antiguidade era muito comum essa preocupação com quem era o mais próximo do rei, com quem iria ter esse título de maior no reino, apenas abaixo do rei, tá? E os discípulos vinham no caminho seguindo, a gente estava naquela sequência do Monte da Transfiguração, eles desceram do Monte da Transfiguração, que era lá pela região da planície de Jezreel, naquela área ali do Monte Carmelo, aí eles vão andando de volta para Cafarnaum. Nesse caminho, chegamos aqui no texto, capítulo 9, verso 33, quando eles chegam a Cafarnaum, aí na intimidade ali da casa, Jesus pergunta para eles, olha, vocês estavam no caminho discutindo sobre alguma coisa. Claro, Jesus já sabia que eles estavam com esse papo, orientado por essa cultura de quem é o maior no reino. Então, se Jesus estava inaugurando um reino novo, o reino de Deus, e ele seria obviamente o rei, os discípulos vinham considerando dentre eles, que eram os mais próximos, quem seria talvez aquele conselheiro ou líder dentre eles, o maior. E Jesus então quer lhes trazer uma grande lição e diz, olha, no caminho vocês vinham e perguntavam entre si quem de nós seria o maior. Vamos conversar sobre isso. Gente, eu quero chamar a atenção para alguns detalhes muito importantes aqui, que às vezes passa desapercebido. No verso 34, assim que Jesus lhes faz a pergunta, o verso 34 diz assim, eles guardavam silêncio, quer dizer, Jesus lança a pergunta, eles se retraem, eles ficam em silêncio, como quem diz assim, vixe, ele percebeu que a gente estava falando sobre esse assunto de quem era o maior. Então, retraídos eles guardam silêncio, aí diz aqui, porque no caminho eles estavam discutindo sobre quem era o maior. Bem, primeira coisa para a gente pensar é essa expressão, no caminho. O que eu queria imaginar aqui com vocês? A nossa vida com Jesus, ela é uma peregrinação.
ela é uma caminhada. Então nós estamos continuamente no caminho com Jesus. Nós temos os nossos momentos com Ele, vamos lembrar aqui, dias antes, eles estavam no alto do Monte da Transfiguração. Quando eu me digo eles, eu me refiro a Pedro, Tiago e João. Depois do Monte da Transfiguração, tendo visto aquela glória revelada, eles descem o monte, chegam numa planície com um menino endemoniado, os 9 discípulos que ali estavam não conseguem resolver aquele problema, aí Jesus então fala com eles, lhes dá uma lição sobre consagração pessoal e faz aquele exorcismo, expulsa o demônio daquele menino. Então os discípulos estão vendo toda aquela situação, eles estão tendo aquele tempo de intimidade, de grande deslumbre com o poder de Deus. Aí eles seguem para Cafarnaum, e o texto aqui diz que eles estavam no caminho, conversando entre si. Eu estou pintando aqui uma cena para ser um simbolismo da nossa vida com Deus, da nossa caminhada. Porque me diga se não é assim. Às vezes a gente tem momentos de alto do monte, às vezes a gente tem momento de uma planície onde tudo é mais, eu diria, é mais opaco, é mais constante, sem muitas elevações, sem muitos picos, sem grandes acontecimentos. Os grandes acontecimentos estão nos altos do monte. Às vezes a gente ora com mais fervor, a gente está passando por uma situação, clama com mais intensidade. Às vezes a vida da gente se torna um pouco mais retilínea, sem grandes emoções. Então é o contraste que eu estou fazendo entre os momentos de experiência do alto do monte e os momentos de caminhada retilínea e sem muita alteração no caminho. E aqui então diz que os discípulos estavam no caminho. Eles não estavam mais nesse momento de intensidade fervorosa, eles não estavam vendo um exorcismo, eles não estavam vendo a transfiguração no alto do monte de dias antes, eles estavam apenas no caminho. Se dirigindo para onde? Se dirigindo para casa. A região onde Jesus pousava a cabeça era na região da cidade de Cafarnaum, na Galileia. Então eles estavam indo para casa, era um dia comum. E no caminho, diz aqui o texto, que eles consideravam sobre algo que lhes era uma preocupação cotidiana. E qual que era essa preocupação? Era uma preocupação vergonhosa. Tanto era que quando Jesus os confronta e os pergunta, eles se colocam em silêncio, eles ficam numa postura como quem diz assim, vixe, ele percebeu o que a gente estava conversando e o tema da nossa conversa não é lá muito honrado. Nós não estávamos conversando sobre qual seria o próximo milagre, sobre aquela aparição de Moisés e Elias, né, da memória daquelas duas grandes figuras da identidade de Israel no alto do Monte da Transfiguração. Nós estávamos conversando sobre uma coisa absolutamente carnal, sobre uma vaidade, sobre quem seria o maior dentre nós aqui no reino que o nosso Senhor Jesus haverá de inaugurar. Gente, como eu lhes falei no início, o exemplo lá de Adonias, que queria ser o próximo maior do reino de Davi, essa era uma preocupação dos povos antigos ao se falar em um reino. Se perguntava sobre a glória deste reino, sobre os oficiais deste reino, sobre aqueles que estariam ao lado direito e ao lado esquerdo do rei no comando deste reino. Esse era um modo de pensar muito influenciado pela sua cultura militarizada da época. Aqui a Palestina do século I está dominada por um outro reino, o reino de César, o Império Romano. E você percebe que os discípulos aqui então estão tendo uma conversa vergonhosa, não apenas pela sua vaidade de quererem ser os primeiros ou terem cargos de glória no reino de Deus, mas vergonhosa porque eles estavam apenas reproduzindo os princípios e o jeito de ser e de enxergar o mundo daquele reino humano, do qual eles estavam sendo participantes ali, do reino de César. Eles não estavam pensando em mudar nada, eles não estavam entendendo que o reino de Deus vinha num outro formato, ou como eu disse no início, girava numa outra rotação diferente. Eles estavam querendo imaginar ou entenderem o reino de Deus nos moldes do reino dos homens.
Por isso a preocupação era com cargos, era com patentes, era com os degraus mais altos do trono deste rei que se estabeleceria. Só que esses eram moldes influenciados por uma cultura beligerante, militarizada, que valorizava o poder e a violência para implementar o poder. Por isso eles pensam em pegar espadas, por isso Pedro vai cortar a orelha do servo da guarda dos sacerdotes quando estes vêm prender Jesus. Por isso eles consideram quem será o maior. Por isso a mãe de Tiago pergunta e pede para Jesus que os filhos dela estivessem em lugar de proeminência no reino. É quando a gente está no caminho, na nossa jornada com Cristo, entendendo que Cristo está inaugurando um novo modo de olhar o mundo, mas a gente ainda está numa rotação antiga, tentando girar a roda numa rotação diferente da rotação do reino de Deus. Tentando olhar para a vida com Cristo como se fosse uma vida de prosperidade material apenas. Esse é um bom exemplo. Quando a gente acha que viver com Cristo é a garantia de uma vida onde tudo vai dar certo, onde eu colocar a planta dos meus pés vai prosperar e frutificar em todo o tempo, se a gente acha isso nos moldes materialistas do nosso mundo, deste nosso reino de César, em que sucesso e vitória significam apenas coisas dando certo o tempo todo e o dinheiro transbordando da conta, esse é um jeito de girar a mente numa rotação diferente do reino de Deus. Se a gente acha isso, a gente está semelhante a esses discípulos que vão pelo caminho de suas jornadas com Jesus, tentando imaginar como eles vão se dar bem, como eles estarão em posição de destaque no reino de Deus. Aí Jesus diz assim, para, que vocês precisam entender algo. Aí Jesus pega uma criança. E um segundo detalhe textual da forma como Marcos escreve o seu evangelho, que eu quero ressaltar aqui para vocês, o primeiro detalhe foi essa expressão no caminho. Então, na nossa caminhada, quando a gente está entre esses dois momentos de grande êxtase, de grande fervor, a gente não tem momentos constantes de grande fervor com Deus, a gente tem oscilações, e entre um pico alto e o outro, a gente está nisso que o texto chama de no caminho, e no caminho, às vezes, a gente olha para o reino com um olhar muito carnal, muito mundano. Então isso aqui está claro. O próximo a próxima ênfase textual que eu quero dar está aqui no verso 36, quando Jesus toma uma criança, coloca no meio deles e a pega nos braços. Você sabe onde a gente vai chegar? Já se falou muito sobre essa questão de ser criança, né, da dependência, etc. e tal, mas antes mesmo de falar sobre o porquê que Jesus pegou uma criança, vamos explorar essa expressão textual aqui. Jesus pega a criança e coloca no meio deles aqui, onde Jesus estava, no centro das atenções, e a põe nos braços. Então olha aqui que interessante. Enquanto os discípulos estavam pensando num formato de reino, onde o rei terá grandes oficiais e conselheiros, pessoas que serão o segundo lugar no trono, na fila da hierarquia, pessoas que estarão do lado direito e do lado esquerdo do rei com espadas embainhadas ou empunhadas, né? Enquanto os discípulos estavam pensando nisso, Jesus diz, não, quem vai estar perto do rei neste reino é aqueles que se permitirem estar nos braços do rei. Não é do lado, com a mão na espada, como um oficial faz com o rei entronado no alto de um trono de ouro. Mas é como uma criança que se coloca em total dependência nos braços do rei. Melhor do que estar ao lado numa posição militar, é estar aos braços numa posição filial. Sabe, é essa imagem que Jesus está pintando aqui.
Aqueles que vão vivenciar a experiência plena do seu reino são aqueles que se permitirem entregar toda a sua vida, suas forças, suas aspirações, seus desejos e anseios e se colocarem como uma criança que descansa nos braços do Rei. Descansar é essa imagem que Jesus está fazendo quando pega a criança e a põe nos braços. Veja só, não é tirar desta pessoa que participa do seu reino a sua responsabilidade pessoal, a necessidade de que ele vai ter que se empenhar. A gente viu isso já muitas e muitas vezes, como Deus espera de nós que a gente abrace as nossas responsabilidades, arregace as mangas e parta para a luta. Deus espera isso de nós. Ele, inclusive, nos capacita com o seu Santo Espírito para a gente ir à luta. Esta luta que é no caminho, que é na jornada, que é, como eu gosto de dizer, o chão da vida. Só que antes da luta começar, o coração daquele que luta precisa estar nesta disposição da criança que se assemelha ao filho que corre para o colo do pai, descansa em seus braços e diz: Senhor, eu só posso ir para a luta se antes de sair de casa eu me compreender como um filho que tem sempre o colo do pai a quem recorrer, um filho que sabe que enquanto está na batalha existe um pai que luta junto em seu favor. Um filho que, enquanto está na batalha, tem plena convicção de que se a batalha não for bem sucedida, o pai haverá de guardá-lo e ensiná-lo preciosas lições, porque as nossas derrotas são extremamente pedagógicas. Nós vivemos em dias, queridos, em que o fracasso, a derrota, a distância do triunfo são quase que demonizadas. É como se fosse obra de Satanás nós não alcançarmos a nossa vitória. Que conversa é essa? O fracasso, às vezes, é instrumento de Deus para nos ensinar a estarmos de coração humilde na próxima conquista e na próxima vitória. Porque do que adianta a gente alcançar uma vitória com um coração orgulhoso, achando que foi a força do nosso braço que nos levou lá? Então, às vezes, a gente precisa enfrentar o fracasso, a derrota, para que a gente cresça em humildade e em conhecimento de que, seja no triunfo da batalha ou na derrota da mesma, nós pertencemos a um Deus em que em ambos os momentos está conosco, nos dando humildade quando vencemos, para render a Ele toda a glória, e nos dando aprendizado e humildade quando perdemos, para buscar nele recursos e aprendizados para a vida. Então Jesus coloca em seus braços uma criança, para dizer: esta criança é a imagem de um filho, de uma filha, que antes de sair para o mundo tem todo um período chamado infância, onde é nos braços do pai que ela encontra segurança, afirmação da sua identidade, e isso lhes dá recursos para caminhar a vida no reino de Deus. Olha que bonito isso, enquanto os discípulos estavam pensando nos moldes dos reinos humanos, onde o rei estava num alto e sublime trono, com um grande exército para lhe proteger, e ele teria os seus oficiais de alto posto nos altos comandos. Jesus diz: o meu reino não é assim. O meu reino não precisa disso, dessa pompa militarizada. O meu reino conta com pessoas que entendem que a relação é de pai para filho, é de colo e acolhimento, que nos prepara, que nos afirma, que nos capacita para uma batalha contra um inimigo que não é apenas um inimigo revestido de espadas e armaduras, mas é um inimigo muito mais sorrateiro e sutil, que milita na esfera das nossas emoções, vontades, que ruge ao derredor como um leão, esperando para pegar a sua presa. E contra este inimigo, o primeiro lugar em que nós precisamos estar não é na academia de treinamento militar, mas é no colo e nos braços do Pai.
Só se enfrenta este inimigo quem tem uma identidade firmada em Cristo. Quem se entende como filho e filha de Deus, que antes da batalha teve um tempo de aconchego e intimidade nos braços do Pai. Tá claro isso, gente? Então, por isso que Jesus faz essa reprimenda nos discípulos. Ele diz assim, olha, lá no caminho, no ir e vir da sua vida, entre um momento de intimidade comigo e outro, neste meio tempo aqui no caminho, você deixou que a sua mente e o seu coração fossem negativamente influenciados pelos padrões deste mundo e você começou a achar que a vida é este jogo de vencer e perder, onde você tem que estar sempre na crista da onda. O meu reino não é assim. Então Jesus pega uma criança, esta imagem de dependência, coloca no colo, abraça e diz, o meu reino é assim. Quem não for como essa criança que se coloca em meus braços, não vai entender como é viver uma vida comigo. Esse é o meu desejo, gente, que nós comecemos a semana hoje com essa disposição, como diz uma música antiga lá, se eu não me engano, do David Keelan, que diz, quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e depender de ti. É uma palavra, é um convite que inaugura uma vida de dependência, mas que não perpetua uma espiritualidade infantilizada. Deixa eu repetir essa frase para você. Estar no colo do Pai, sendo acolhido como uma criança nos braços que afirmam, nos braços afirmadores deste Pai, não é um convite à acomodação infantilizada. É um momento de afirmação e preparação para um coração confiante em Deus. Faz toda a diferença. Que você comece essa semana com essa disposição de ser essa criança acolhida nos braços do Pai, afirmada como filho e como filha e então preparada para este mundo cão, onde aqueles que verdadeiramente vencem, vencem porque confiam na autoridade e na força do braço do nosso Deus. Que Deus te dê uma excelente semana a partir desta palavra, desta compreensão, em nome de Jesus. Feche os seus olhos mais uma vez, vamos orar juntos. Querido Deus, Pai amado, muito obrigado por esse encontro virtual que nós temos às segundas-feiras de manhã. Obrigado, Senhor, por essa reflexão, obrigado por esse ensinamento. Para tantos de nós é um ensinamento que nós já ouvimos tantas vezes, Senhor. Mas eu creio que hoje tua palavra é nova, como as misericórdias do Senhor que se renovam sobre nós nesta manhã. A tua palavra hoje aqui vem como orvalho novo sobre nosso coração e nos renova nessa disposição de dependência e de confiança. Que sejamos, Deus, como esta criança que tu trouxeste para os teus braços e mostraste que esta criança é a cidadã por excelência do teu reino. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus, que o Senhor nos dê da tua paz, que o Senhor nos dê da tua força para irmos à luta, mas antes de tudo, que o Senhor nos dê dos teus braços para nos aconchegarmos em ti e ouvirmos a tua voz que nos diz, tu és meu filho amado, minha filha amada, em quem eu me comprazo. Que assim seja, meu Pai, em nome e para a glória de Jesus, e dizemos juntos amém e amém. Glória a Deus, maravilha, gente. Que bom que a gente está aqui juntos. Deixa eu ver quem está comigo aqui. Minha tia Lúcia, lá de Belo Horizonte. Bênção, tia. Deus abençoe a senhora Valéria Rodrigo, família. Dona Maísa, Érica, direto da Austrália. Tudo bem, Érica? Leonardo, Lincoln, Sandra, a Rafaela está aqui comigo, o grande Márcio ficou até o final, muito bom, Dona Fátima também, Sandra, Suzana, Tita, Doutora Marília, muito bom, Aurélia, a Bruna, tudo bem, Bruna? Quem mais? Liane Bandeira, a Toque Solar, não sei se é o meu amigo Fábio, mas
seja quem for. Bom dia, Dona Ivone tá aí também, Jaqueline, maravilha, Maju, filha do rei, tudo bem? Michele Ribeiro, tudo bom, minha amiga de longas datas? Val Teixeira, quem mais? Pronto, a Amanda, eu acho que é isso, Carlos, muito bom, gente, é a Amanda, tô vendo aqui. Amanda, tudo bem, querida? Deus abençoe você. Tereza, Mônica, Jaqueline Almeida, grande Jaque, Daniel, Deus abençoe vocês. Renata, mamãe Renata, mãe de 4, Deus abençoe. Mila, grande personal, Mila Sidney, Deus abençoe você também, bom dia. Dani, Ana Cláudia, tudo bem, Ana Cláudia? Deus abençoe você, querida. Nestorzinho, bom te ver. Ivana Feitosa, doutora Ivana Feitosa, grande Antônio Torquato, Ana Braga, Dona Anitta, Karine, eita nós, tá todo mundo junto hoje aqui. Maravilha, gente. Forte abraço para todos, que Deus os abençoe, que Deus as abençoe. Valéria entrou aqui também. É isso aí. Dona Iraides. Tamo juntos. Pessoal, esse estudo fica aqui no meu IGTV. Se você quiser rever, pegar do início, eu posto ele já já aqui no IGTV. Já já também ele vai estar no YouTube da igreja IP Nova Jerusalém, lá no nosso canal do YouTube. Inclusive, lá no nosso canal tem um vídeo que a gente produziu na semana passada pelo aniversário dos 26 anos da nossa igreja. Ficou muito legal, um estilo documentário, contando um pouco a história da nossa igreja. Vale a pena você olhar lá, 26 anos de história da IP Nova Jerusalém. Vale a pena você assistir. Já já esse estudo de hoje fica lá para a gente se reencontrar, ok? Segunda-feira que vem estaremos juntos. Domingo próximo agora, 10h30 da manhã, culto presencial. Forte abraço!